com os outros, tá? E queria convidar vocês para um projeto novo que a casa tem, vai ter agora, vai começar. A Dadê vem primeiro, Oli, sabe dizer? Quem vem primeiro, o Dadê ou o nosso? Sim, mas dela é terça, né? Vai ser agora, domingo ou no outro domingo? No outro domingo. Tá. Então, na semana que vem, a gente vai começar a fazer uns cursos online. Não é como esses que ficam gravados e são colocados. Eles são gravados separadinhos, só com a câmera, para colocar para vocês. Tá? E eles vão num horário específico e vocês vão poder assistir, né, ali no horário marcadinho, ou depois assistir lá, depois de gravado. Mas o bom é assistir na hora. Né? Vai ser ao vivo dela, sabe dizer, Oli? Ah, tá falando para ler que bom era fazer ao vivo e poder perguntar, já pensou? Ah, o dela é no horário da mesa. É verdade, aí não dá. Sim, então. Mas é porque o curso da Denise vai ser o Autocura e vai ser terça-feira e o horário da mesa, aí não dá para fazer as duas coisas. Não, não vai precisar se inscrever, né, Oli? É só acessar. Porque vai exibir no... onde que vai? No Facebook? No YouTube e no Facebook. Tá? Vai ser naquele horário marcadinho e tal. E aí não precisa se inscrever. Mas é importante que você entre e... gente, eu estou péssimo para dar nome para esse negócio. Sou do século passado, né? Então, terças 9h20. Mas tem, como é que é, Oli? A gente tem que, curtir, que fala? Curtir, compartilhar, para você mostrar que você está ali. O Autocura começa na 9h20, 21h20. 21h20, 9h20 da noite, tá? Não, mas pelo menos dar uma curtidinha para a gente poder saber que você está ali. Né? Eu, pelo menos, vou falar o povo que está, não sei o que, vou dar uma falada, né? E o meu vai ser domingo, e a novidade, já botou aquele vídeo ali, lá no... Não. Então, eles vão botar um vídeo lá no Facebook, que é para vocês votarem o horário do curso do domingo. Tá? Quais são... Não, mas os horários são da tarde. Quais são os horários, Oli, que eu já esqueci tudo? 3, 6 e 9. 3, 6 ou 9. Vai ser 3, né? 15, 18 e 21. Tá? E qual vai ser o curso? Este agora, o curso piloto que a gente está lançando, vai ser o SOS Família, mas a gente vai fazer diferente, né? Tem umas coisas diferentes. Até porque muita gente pedia, porque esse horário tem gente que não consegue vir e tal. Então, a gente está fazendo excesso. Mas é só piloto, quer dizer, depois vai ter vários, né? E aí a gente vai... Tá? Sem ser a semana que vem a outra, quer dizer, sem ser este domingo, o outro domingo. Tá? É isso. Então, estão convidados para curtir e compartilhar. Curtir para a gente saber que vocês estão lá, compartilhar para divulgar, para que a gente possa... Tá? Então, é isso. Vocês vão gostar. O formato está bonito. Olha, eu vou ver isso, eu estou meio lerdo para essas coisas. Porque eu vi que o tal do Seja Oficial está saindo do ar, não é isso? No Facebook? Ah... Isso. Isso. Meninas, é isso. Se vocês entenderam que eu ainda estou me acostumando. Eu sou lerdo, eu sou do século passado. Meu filho explica essas coisas todas, mas eu ainda estou meio devagar. Tá? Então a gente começa com a Autocura e o SOS, que são os cursos que a gente já está dando. Mas eles são curtinhos, tá? Vão ser de 10 minutos diários. É curtinho. É para não ficar a noite toda, não. Curtinho.
Meninos, vamos então falar... Oi. Vamos falar sobre filho adotivo hoje. Tá? Não, na verdade não é de um caso específico. Olha só. A espiritualidade lembra que em tudo quanto é lugar, tem muita gente querendo ter filhos sem poder, e em tudo quanto é lugar tem crianças sem pai e sem mãe. Né? Então, isso daí não é de hoje, é de sempre. Tá? Desde a roda dos excluídos, ou antes disso, eu diria, desde sempre. Né? A roda dos excluídos é só uma referência de que é muito antigo. A gente já tem essa ideia de que a adoção é uma coisa possível e mais do que isso. É algo que pode mudar a vida da criança e dos pais. Acontece que muito preconceito e muita dúvida, inclusive do ponto de vista espiritual, existe por trás da questão da adoção. Do ponto de vista biológico, há pessoas que ainda acreditam na ideia das propensões morais vindo pelo DNA. Vamos só lembrar que do ponto de vista biológico, sim, a gente tem pela hereditariedade doenças que podem, não é nem determinante também, mas que podem ser favorecidas por conta dessa questão do DNA. Porém, aquela coisa do é filho de sei lá quem, então vai dar para bandido, essas coisas assim, que na verdade são comportamentos morais, tem nada a ver com hereditariedade. Isso é uma questão do espírito. E esses espíritos que vêm com propensões morais de conflito, eles nascem nas famílias de pessoas humildes e nas nossas. Existe isso. E, em geral, quando você vai adotar, vê se não é assim. Rola uma química inexplicável. Não tem negócio desse? Grande parte, se não a totalidade das pessoas, pelo menos as pessoas que buscam com equilíbrio a adoção, porque tem muita gente que busca a adoção por razões pouco nobres, tá? Mas aqueles que buscam a adoção mesmo, rola uma química inexplicável. Você às vezes vê dezenas, centenas de crianças até que bate o olho numa, que você diz, é essa, não precisa, né? E a criança também gera uma... Isso. Tem também às vezes isso, que né, às vezes a própria criança também se manifesta. É uma química, como eu falei, é uma química. E aí depois você vai dizer, mas cresceu, deu errado. Mas, gente, os nossos também dão ruim, né? Assim que acontece. Os nossos também dão problema pra caramba, também dão trabalho, dão... Mas, aí vem o preconceito, porque são adotados, começa a dar trabalho na adolescência, é porque é adotado. Todo jovem, na verdade, dá problema. Ainda tem isso, né? A gente tem histórias que mostram o contrário. Existe uma pesquisa que vai falar, uma pesquisa feita com milhares de filhos adotados, que acompanhou essas crianças, é uma pesquisa sociológica, né, da área da sociologia, e que mostra que o percentual de adotados que delinquiram, né, que deu problema na família e tal, é muito menor do que o percentual global de jovens que na adolescência praticam crimes. Jovens na adolescência, naquele período, ficou alguma coisa entre 5% a 7%, a depender da região, e os jovens adotados, acompanhados, não passaram de 4%, que praticaram algum tipo de delito que chegou a ser conhecido e me fugiu, hoje está ruim de palavra, e investigado, julgado e depois diante, né? Toda a tramitação legal. Então, assim, não tem nada que demonstre que a adoção traz problemas, salvo os problemas que todo filho já traz mesmo, que faz parte do pacote. Tá? Então, feita a introdução, passa para mim ali, que não está passando, por favor. Foi. Será que passou muito? Não, né? Deixa eu voltar. Não, passou um só. Apesar dessa atitude, a adoção não ficou livre do preconceito, já falei isso. Mais um pouquinho para frente. Não podemos, como é óbvio, ter algumas poucas experiências particulares, como
paradigma. Na verdade, adoção é uma prática que vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. Vocês conhecem qual é a causa de você precisar acolher um filho pela adoção? Vocês conseguem imaginar por que disso? Emmanuel vai dizer, a gente já lê, que, em regra, aquele que chega planejadamente pela via da adoção é porque, em algum momento, faliu como filho. Na verdade, pode ser que filho e pai tenham falido reciprocamente como filhos e pais, né? Mas pode ser também que só o filho tenha falido e no seu planejamento o pai tenha aceitado recebê-lo pela adoção para que essa experiência lhe seja importante em termos de aprendizado. Assim como também o contrário. Pais e mães que vão receber seus filhos pela adoção e seus filhos recebem a missão de vir adotados, porque não é fácil ser rejeitado nessa faixa etária, recebem a missão de serem adotados para que isso sirva de lição, de amparo, de apoio, de aprendizado para os pais. Ou seja, houve falência, seja de um lado, seja do outro, em vidas anteriores, provavelmente entre aqueles mesmos atores. Ainda que, eventualmente, pode ser que ele tenha falido com outro espírito e, na condição de filho, tem um aprendizado a realizar e você o recebe. Sabe que, na complexidade da vida, tudo pode. Porém, Emmanuel fala que grande parte dos casos é de filhos e pais, aqueles mesmos que se reencontram para resgatar dificuldades na relação paterno-filial. Paterno-materno, né, filial. E isso vai gerar alguns desdobramentos que a gente precisa discutir. Algumas questões, por exemplo, eu conto ou não conto para essa criança que é adotado? Como fazer isso? Né? Como tratar essa questão? Isso tudo vai partir dessa base. Se a gente faliu e a gente veio para trabalhar, então esse é o ponto de partida para a gente discutir várias coisas. Bom, aqui nesse parágrafo, a gente vai perceber que o adotado não vai dar errado simplesmente por ser adotado, aquilo que eu já falei antes. A questão biológica, psicológica, em especial se for adotado menorzinho, não tem nenhuma influência direta que não seja trabalhada pelo amor. As mesmas dificuldades de rejeição que um adotado passa, por ter sido rejeitado na vida intrauterina, logo pequeno, é a mesma de uma mãe que assim que descobre que, por exemplo, que está grávida e não quer a gravidez, e depois resolve ter este filho de maneira muito amorosa e tal. Isso fica gravado no inconsciente do bebê? Fica, né? Fica. Mas é como qualquer pai, qualquer mãe, que num primeiro momento também não desejaria ter ou não esperava ter, e de repente passa a ter. Então, nada que amor e trabalho bem feito de educação não resolvam. Então, já ultrapassamos esse passo do preconceito, né? Vamos lá. O Espiritismo dá mais uma contribuição, ele vem trazer uma coisa que nenhuma outra ciência traz sobre essa questão do adotado. É a compreensão de que a conduta moral do indivíduo, como a gente já viu aqui algumas vezes, decorre do espírito. Allan Kardec, quando na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, questiona sobre as semelhanças morais existentes entre pais e filhos, ele é lembrado pelos espíritos superiores de que, se assim existe, é porque pais e filhos se uniram pela simpatia. Hoje, coincidentemente, estava com essa história lá em casa. Fui buscar os filhotes na escola e o meu filho, eu falei para o meu filho, você está tão teimoso, meu filho, que está na fase da teimosia, na adolescência, né? Está tão teimoso, meu filho. Faz isso não, o papai está te explicando por quê. Não estou nem dizendo faça, estou te explicando por quê. Deixa de ser teimoso, moleque. Escuta teu pai, né? Aquelas conversas que a gente tem a cada 2 horas, sabe? E aí ele me diz assim, mas se eu sou teimoso, então eu herdei isso de você, porque você também é. Ele me falou. Você também é teimoso. Eu sou perseverante, eu acho. Eu não sou teimoso.
Eu sou perseverante, que eu sou do tipo que fico ali, né? Martelo, martelo, martelo. Eu acho que a educação tem que ser assim, não acredito nisso, né? Então eu falo, 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 falo. E quem faz esse papel lá em casa sou mais eu do que a minha mulher. Minha mulher tem uma fala, repito, mas é mais rotina. A rotina é com ela, também não dá para a gente fazer tudo assim, né? Tem que dividir. Então, mais ou menos, a gente fez isso. Essas questões comportamentais e tal, eu pego mais, né? E existe uma razão psicológica para isso. Alguns psicólogos até dizem, bota o pai, quando o pai é parceiro, né? Quer ver, tem umas que são meio... bota o pai para fazer. Porque tem toda uma questão da figura paterna, né? Então, isso fala lá no inconsciente também e tem um efeito. Então, essas questões eu prefiro fazer, sabe? Eu prefiro pegar para fazer. Eu tenho 9. Eu tenho 9. Vai fazer 10 em dezembro. Vocês ouviram a... Esqueci o nome dela, que falou no domingo. Vocês vieram no domingo? Alguém veio domingo? Não veio? Você veio domingo? Ela falou sobre isso. Gladys, obrigado. A Gladys falou sobre isso. Eu venho defendendo isso há muito tempo. Hoje, a adolescência... Desculpa, hoje a infância está encurtada e a adolescência está aumentada. Eles têm começado a adolescência... Não estou falando de um risco formal, não. Das questões psicológicas que refletem a idade mental. Hoje, a adolescência tem começado por volta dos 10 anos. E ela tem ido, ela até brincou, dizendo ali por volta dos 40, né? Ela brincou. Que tem os filhos que não saem de casa e querem ser adolescentes, assim, né? 30 com certeza, a Laura já deu o depoimento dela. Não, mas 40 é brincadeira. Mas tem muita gente que vem chegando aos 25, 28 com comportamento de adolescente. Com comportamento de adolescente mesmo, assim, como se tivessem 18, tá? Menos. É menos. Porque deixa eu te explicar. Manuel Flamengo de Miranda fala que na infância, a fase que em geral se adota. Porque, estatisticamente, a gente muito adota bebê. Pouco criança e quase nada adolescente. Quase nada. Estatisticamente falando é isso. Muito se adota bebê, pouco criança e quase nada adolescente. Em regra, todo encarnado tem, até por volta dos 7, isso não é assim, fez 7 anos, tchau, não é isso, mas até por volta dos 7, uma assistência espiritual muito próxima, muito próxima. Por isso ela falou muito de anjo da guarda. Anjo protetor, espírito protetor, anjo da guarda, chama como você quiser. Mas há, e não apenas um, há colônias inteiras responsáveis por processos reencarnatórios que se incumbem da proteção, não é só proteção para cair, não é essas coisas, até porque você tem uma encarnação prevista para desencarnar os 3-4, vai desencarnar os 3-4, isso não é proteção. A gente fala proteção, não significa impedir que as coisas aconteçam. Proteção significa para garantir a execução do projeto reencarnatório. Até os 7 anos, essa proteção é muito próxima, é muito assim, tá? E por conta disso, também, é mais difícil que os processos obsessivos graves ocorram. Porque Manuel Flamengo de Miranda narra, numa visita a um colégio, que quase nenhuma criança deixava de estar acompanhada. Seja pelo seu anjo protetor, seja pelos seus obsessores. E era um colégio de primeiro segmento, portanto, de crianças que não passam de 10 anos. Não, é porque a consolidação da encarnação se dá por volta dessa mesma idade. E é por isso, quando ele toma autonomia da sua encarnação, não é que eles se afastem, tipo, vai que agora se vira sozinho.
mas ele está um pouco mais maduro para enfrentar alguns desafios um pouco mais pesados, inclusive obsessivos. Então, até os 7 anos, ele está encarnado, mas ele tem ainda um outro pé muito forte no plano espiritual. É como se, deixa eu explicar isso antes de a gente voltar para não perder o foco da que eu estava falando. O perispírito se liga ao corpo, e há microfios, bilhões e bilhões que se ligam. Não é uma coisa assim, tipo, né, sei lá, pontos e tal, é tudo. É cada milímetro, vamos chamar assim, do teu perispírito se liga às células do corpo. É quase que item a item, ponto a ponto, célula a célula. E esta consolidação, vamos dizer assim, os nós ficam mais fortes por volta desses 7 anos. Ele é encarnado como qualquer outro, mas a consolidação desses laços espirituais do espírito com o corpo se dão por volta dessa idade. Então, como ele está ainda muito, tanto criança desdobra fácil, é uma complicação desse ponto de vista. Aí fica mais fácil de ver. Muitas crianças veem o plano espiritual. Daí os amigos invisíveis, daí falar que brincou com fulano Beltrano, daí dizer que viu o parente desencarnado, daí tudo isso. Então é muito fácil, porque ele está muito lá no plano espiritual, né? Está muito lá. Então, esta fase, que é a fase que, coincidentemente ou não, daí para frente é muito difícil de adotar, porque, estatisticamente falando, depois dos 7 anos, praticamente não se adota, são, eu diria, até raros os casos de adoção, são ínfimos. A partir daí, é mais difícil a gente fazer um trabalho de reeducação, né? Ainda que é sempre possível, porque para começar basta precisar que você comece. Basta precisar. Alguém até falou, meu filho tem 25 anos, não sei o que eu faço? Isso, vamos começar, vai ser mais difícil, mas vamos começar a trabalhar, vamos fazer o processo educativo desse graúdo aí que está na tua vida. Então, a gente precisa entender que, do ponto de vista espiritual, todo comportamento que esse espírito adotar é fruto das suas aquisições de espírito imortal. Tá? E se você tem ali um filho difícil na adoção, é menos porque ele nasceu de um outro alguém, e mais por conta das dificuldades que, nesta relação, a gente cultivou. Aliás, é por isso que ele está vindo pela via da adoção. É por isso que ele está vindo por esse outro caminho. Porque vocês têm dificuldades a serem trabalhadas. Gente, vamos aumentar essa temperatura, pelo amor de Jesus? Hoje está muito gelado isso. Se não melhorar, a gente desliga isso, hein? Está ficando claro essa questão? Então, pode ser, e há algumas histórias nesse sentido, de dificuldade no trato com o adotado, mas não é porque ele é adotado, não. É porque você assumiu a responsabilidade de recuperar esse filho que teve uma história anterior contigo e que foi mal sucedida. Quer dizer que todo filho que vem adotado vai ter dificuldade de relacionamento com os pais? Não, de jeito nenhum. A gente tem muitas histórias diferentes disso. Porque se o espírito entende a proposta, é o contrário. A gente vai lá para outra ponta. Na medida em que ele aprende a valorizar, já que ele foi deixado pelo seu pai e pela sua mãe biológicos, e ele está sendo recebido por amor por alguém, é talvez o mecanismo mais facilitador de ele compreender que aquele amor que aquele espírito lhe devota é verdadeiro. Porque quantas vezes a gente diz para a filha, eu te amo, diz, ama nada, né? Essas coisas assim de filho. Então, é uma prova de amor. Eles sabem que a gente ama, mas às vezes alguns acreditam que não amam mesmo, tá? A gente recebe umas pessoas com histórias familiares, e em geral não é com pai não, tem até, mas é menos. Normalmente é com mãe. Né? Gosto com mãe, que mãe sofre, né? Tudo é mãe, tudo é culpa da mãe. Tudo é culpa da mãe. Então, muitas histórias que assim, mas o que a sua mãe faz? É curioso que às vezes a gente pergunta, a pessoa não sabe dizer o que a mãe faz de ruim para ele ou para ela. Não sabe explicar. Mas ela é péssima. Aí questões assim, que são mais de sentimento do que de prática. Mas o que ela faz que te incomoda? A pessoa não, porque na prática, eu intuo, esta mãe não é tão ruim assim.
ela não é na rotina, no comportamento, no trato ruim. Aquele sentimento que ele manifesta, desculpe, meu amor, aquele sentimento que ele manifesta, que ele verbaliza, ou ela verbaliza, tem a ver mais com isso que ele traz, da relação, né, do que propriamente da rotina, da criação e coisas do gênero. Se você for olhar na prática, você não vê muito motivo, às vezes, para isso. Ela está falando aqui do incômodo que, na verdade, a atuação paterna e materna pode gerar para esse filho. Então, assim, a vida é muito complexa, e a gente não pode dizer que é. Eu fico muito receio de como a gente fala, porque às vezes uma pessoa pega uma informação e leva aquilo como verdade, e é muito complexa a vida, né? A espiritualidade atua por muitos mecanismos. Mas a adoção é uma oportunidade de resgate, que às vezes, repito, se não é dos dois, é só de um. Um tem esse sentimento, mas a relação não é ruim, né? E às vezes não. Às vezes, por ter sido abandonado e resgatado pelo amor, isso é tão sublime e importante que ele já inicia o processo da adoção, assim, maravilhosamente bem, porque superou a dificuldade, né? Você ia falar. Aham. Aham. E ela se apaixonou por um garoto e ela o adotou. Esse garoto não tinha a menor, aliás, perspectiva de poder corresponder a alguma coisa. Porque ele Aham. não falava, mal enxerga. Tinha muitas dificuldades físicas, visão, doença e tal, a sua irmã. Quase um vegetal. Sim. Tinha vida semi-vegetativa, a criança. Na verdade, ele é fruto de um relacionamento, a mãe dele, né, era negra, pai negro, e aí ele nasceu gêmeo, só que ele era louro, de olho claro. E aí o pai dessa criança ficou revoltado, né, o que deveria ser pai, ficou revoltado que essas crianças botou no saco e jogou no barco. Aham. E aí o irmãozinho morreu e ele sobreviveu, mas ficou com A gente tem umas histórias trágicas, né? Não vou nem reproduzir para vocês que estão em casa não, mas uma história triste de abandono de criança, é isso, tá? Aí ela se apaixonou pela criança e conseguiu adotar. Isso, adotou a criança abandonada. O Matheus tem 21 anos, né? Mas ele passou assim, por várias cirurgias toda vez que ele ia operar e tudo. E está bem desenvolvido, com as limitações, é claro, né? Todas as vezes ele pegava a infecção hospitalar, e a gente falava, agora vai morrer, e ele morria. E para pegar sangue dele era uma coisa horrorosa. Muito difícil a vida daquele que assume adotar uma criança com problemas graves de saúde. Muito difícil. Mas a consolidação, em termos de experiência, que isso traz para essa família inteira, que não é só para os pais não, para a família inteira, é um aprendizado com teor de definitividade. O Miranda, mas não é o Manuel, esqueci o outro. Me ajuda aí, Martinha. Não é o Manuel Flamengo de Miranda, o outro Miranda. Hermínio Miranda. O Hermínio Miranda conta uma história de um indivíduo em Minas Gerais que, por disputa de terra, matou alguém da outra família. E aquelas famílias, na verdade, já tinham uma disputa de terra que atravessava gerações. E se matavam por conta disso. E aí houve um projeto de fazer uma troca importante. Os espíritos mais resistentes de cada família, quando reencarnaram, foram para outra família, com o objetivo de desenvolver o sentimento de amor por aqueles outros espíritos, para que quando eles retornassem numa outra encarnação, para os seus núcleos de tradição, eles não dessem continuidade. Olha como é que às vezes a espiritualidade faz planejamento reencarnatório para 2, 3 encarnações para frente, para dar certo.
Então, ele vai, e quando ele vai lá para o outro lado, ele, na verdade, ele polariza o mesmo sentimento. Ele não enobrece os sentimentos, ele polariza. Sabe aquele mesmo sentimento de ódio pela família contrária? Quando ele nasce na outra, ele alimenta isso pela sua família de origem, naturalmente. Naturalmente. Ele é da família Souza, estou aqui botando uns nomes, só para ficar claro. Ele é da família Souza e ele briga contra a família Silva. Aí a espiritualidade diz, bom, vamos botar ele da família Souza lá na família Silva, para que ele ame os Silvas. Os Silva. E pare com esse negócio de ter raiva dos Silva. Só que ele nasce naquele ambiente que tem briga entre famílias, e ele, que está aquela briga pela terra e tal, era menos pelo outro, era menos contra aqueles espíritos e mais a briga pelo poder da terra. Tanto que ele nasce na família Silva e ele odeia os Souza da mesma maneira e mata um Souza. Você está entendendo que às vezes as nossas questões particulares com o outro não é só uma questão pessoal com o outro. Ela está envolvida com outros problemas, outras questões, outras limitações que nós trazemos, como a sede do poder, da riqueza e coisa do gênero, que era no caso desse que ele estava contando ali. O que eu quero te contar é que, às vezes, a espiritualidade amiga precisa de procedimentos drásticos para fazer um aprendizado definitivo na vida dessa pessoa. Este indivíduo que nasceu do outro lado e matou desse lado, e disse, bom, e agora o que a gente faz com ele, né? Porque se a estratégia não deu certo, ele não desenvolveu o sentimento de amor, o que a gente faz com ele, né? E ele precisou de 4 encarnações para apenas aprender uma coisa. Eu não posso tirar o que é do outro, eu tenho que aceitar aquilo que é meu, porque essa é a vontade de Deus. Ele levou 4 encarnações, segundo o conto Hermínio, para aprender isso. Aí um espírito amigo pergunta, mas se ele só cresceu isso, então como é que fica essa questão do que ele perdeu? Porque ele foi matando, foi fazendo isso, fazendo aquilo. E ele diz, é provável que ele leve mais que 10 encarnações para resgatar os débitos que ele acumulou nessas 4. Portanto, ele aprendeu uma coisa e deve ter ao longo da vida, da sua existência, cerca de, porque isso tudo depende sempre da pessoa, nada de ser matemático, nem tá, né? Mas cerca de 10 encarnações para poder crescer nas questões com as quais ele se comprometeu nestas últimas vidas. Acumulando débitos. Por isso, a gente diz na doutrina, a gente não retroage, porque aquilo que ele aprendeu, ele já é dele. Mas eu posso terminar uma encarnação com mais débitos do que antes, o que não significa que eu retroagi. O que é meu, está consolidado, mas eu posso terminar uma vida com mais débitos do que antes. Não tem gente que numa só tacada bota milhares de pessoas em pleno sofrimento, né? A gente sabe disso. Algumas pessoas com uma conduta, elas podem prejudicar milhares de outras pessoas. Então ele pode terminar uma vida com muito mais débitos do que começou. O que não significa que ele está retroagindo do ponto de vista da encarnação. Aham. Saiu ali, por favor. Entendi. Ela está contando para a gente que a mãe então pegou essa criança em situação de abandono e aí, porque agora tem mais qualidade de vida, a criança já tem 20, já não é mais criança, já tem 21 anos, e ele vem alongando esse sofrimento porque ele vem saindo de internação, entrando em internação e tal. Recomenda para sua irmã a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que pergunta, não sei de qual o número, a gente pode olhar ali, que pergunta assim,
devemos ajudar aquele que sofre, porque se todo mundo nasce com planejamento e ele nasceu sofrendo, uma situação de dor, de dificuldade, de pobreza, não é para deixar ali porque ele nasceu no lugar certo, eu não estaria interferindo no planejamento ou na vontade de Deus? E aí, Kardec, desenvolvendo os raciocínios intuídos pelos Espíritos, diz assim, de jeito nenhum. Em primeiro lugar, quem é que sabe até onde Deus deseja o nosso sofrimento, se é que Deus, porque não é assim que funciona, deseja o nosso sofrimento. Em outras palavras, para dizer melhor ainda, quem é que garante que o sofrimento daquela pessoa deveria terminar na infância se ele não fosse adotado? Pelo contrário, a adoção talvez fosse o planejamento dele, a perpetuação, não do sofrimento, mas das dificuldades, certamente estava previsto, tanto para ele quanto para quem o adotou, e Kardec vai dizer, se o sofrimento desta pessoa já foi, já amadureceu, e ele não precisa perpetuar sofrimento, simples assim, ele desencarna. Ninguém mantém uma pessoa com doenças graves, que nasce com doenças graves, se ela não precisar viver aquela situação. Lembre da mãe que, procurando o Chico, ela dizia, não perdoa a babá que deixou meu filho cair. Não, sua filha morreria do mesmo jeito. Só que a sua funcionária foi instrumento para que acontecesse nas mãos dela o que poderia ter acontecido nas suas mãos e talvez você não se recuperasse do processo de culpa que isso geraria. Ninguém nem impede, nem prolonga sofrimentos que não sejam compatíveis e necessários à história espiritual de cada um. Fala para ficar super tranquila, porque não sou eu quem diz, é a doutrina. Quando a gente chega ao momento em que o sofrimento não é mais necessário, simples assim, ou ele fica curado ou ele desencarna. Ele não dá continuidade a uma encarnação de dor. Isso é verdade. Ixi, vou lá em casa, tem um monte. Na verdade, deixa eu explicar, toda criança que nasce com problemas graves, esses problemas severíssimos, tem questões a resolver. Mas deixa eu contar, e quem de nós não teve, tem e terá? Então, mas é porque a misericórdia de Deus permite que às vezes a gente salde esses problemas aos poucos. Porque conheço muita gente saudável que se sente, porque saudável, melhor do que quem veio com doença. É porque ele tem coisa para expurgar e eu não tenho. É a fala. Bobagem, porque a misericórdia de Deus permite que ele talvez faça isso mais rápido e eu vou fazer por outras estratégias. Entende? Então, assim, fica nessa história o quê? Que aquele que adota está fazendo um belíssimo trabalho. Parabéns para sua irmã por isso, porque é um trabalho muito difícil, que está sendo absolutamente bem aproveitado para o Mateus, que é o teu sobrinho, para ela própria, para toda a família. O fato de você estar aqui, por exemplo, relatando isso, é porque essa história repercute na sua alma como algo importante. Todo mundo aproveita com isso. É provável que sim, como Emmanuel disse, na sua maior, não. Espíritos afins assumem tarefas cuja responsabilidade não era sua. Minha sobrinha é uma pessoa que eu amo profundamente, faz 18 anos este mês, chegou à maioridade, tá? Uma das minhas sobrinhas. Amo profundamente aquela menina. Dos filhos da minha cunhada, ela é a que dá mais problema. Sem dúvida nenhuma, mas assim, de longe fica claro, não precisa nem apresentar, bota o modelador e pergunta assim, quem é que dá ruim? Tu vai apontar, essa, tá na carinha dela, danada, tem cara de danada, sabe? Tem carinha de danada, comportamento de danada, tudo danadinha, ela é bem danadinha. Tem um amor profundo por ela. Não tem a menor dúvida de que, em podendo, se eu precisasse assumir a paternidade dela em outras vidas, porque eu já me sinto um pouco pai dela, assim, não tem nada com isso, nenhuma contribuição nesse sentido, mas eu tenho uma preocupação com a educação dela, com o comportamento dela e tal,
que você não tem ideia. Então, eu assumiria tranquilamente, se pudesse, tivesse condições de e ela precisasse, essa responsabilidade. Não significa que os débitos que ela construiu comigo, mas significa que a gente tem alguma relação. Entende? Muito difícil você ter uma encarnação de dedicação, de renúncia por alguém que você não tem nenhuma afinidade. Muito difícil. O que não significa que você seja responsável, entendeu? Por essas dificuldades. É isso. A literatura espírita, em diversos romances, narra casos em que a adoção se fazia importante para que o reencarnante pudesse ser submetido às provas e às expiações da adoção. E é nesse sentido que eu pergunto a vocês, a gente deve contar para as crianças que elas são adotadas? Emmanuel fala com muita clareza. Sim, sempre, sem exceção. Primeiro porque é a verdade, ele fala nisso. Primeiro porque é a verdade. E a gente tem que acostumar as crianças a lidarem com a verdade. Porque esconder a verdade é um instrumento de proteção ineficiente. Uma hora ela eclode, e ela eclode sem que eu tenha dado bases emocionais para ele enfrentar essa realidade. Primeiro porque é a verdade. Segundo, que caramba, ele reencarnou nesse contexto para poder, pela adoção, dignificar sua relação com aquele outro. Se ele não diz que é adotado, eu estraguei o mecanismo que Deus trouxe para ele crescer. Entende isso? É importante que ele saiba que eu o recebi, ainda que não seja meu filho biológico, porque eu o amo profundamente. Se eu tiro isso, eu tiro o mecanismo que era o mecanismo adequado para o crescimento de todos os envolvidos. Então, tem que contar? Tem. Agora, ele vai lembrar que a condição psicológica de cada um vai amadurecendo de acordo com o crescimento. Não é? Então, já desde muito bebezinho dizer para ele, nós te recebemos porque nós te amamos, você é bem-vindo. E maiorzinho você dizer, você é filho da mamãe sim, mas você não saiu da barriga. A criança não sabe como nasce, dizer que não saiu da barriga, não sei o que, ele não vai entender isso. Ele não vai ter o rótulo de adotado na testa. Há casos em que ele sabe direitinho que não veio da mãe, ele fala até isso. Porém, é importante que em todos os momentos a verdade seja dita de forma compatível com o seu desenvolvimento psíquico. Até que ele chegue a uma idade que ele vai entender que ele não nasceu, que ele foi adotado, que o pai dele é outra pessoa, que a mãe é outra pessoa, e blá blá blá. Mas se isso veio sustentado pelo amor, isso não vai fazer muita diferença para ele. Pelo contrário, isso pode ser valorizado. Se você souber trabalhar. Deixa eu só ver a minha amiga Martinha, que ela está na fila. Doutor 2. Aham. Nunca contou. Mas é isso mesmo. Não, mas é isso mesmo. Em geral, quando não conta, quando sabe, dá errado. Estrambelha. É isso mesmo. Mas olha só, mas essa revolta não é porque contou. É porque ele já traz uma revolta desse comportamento desequilibrado de outras vidas. Eu diria, mesmo que nascesse com um filho biológico, ele seria um espírito difícil. Repito, espírito adotado dá problema igual a filho. Não tem filho que dá problema? Existe filho adotado, que é filho igual, à luz da lei, não tem diferença nenhuma, que dá problema também. Quando dá problema, é porque daria de qualquer jeito. Agora, a melhor estratégia é contar. Contar sempre, desde sempre. Porque se conta tardiamente, os resultados são muito piores. São normalmente piores. Não é só piores por conta de revolta e tal, não aceitação, não. É porque o mecanismo que trazia humildade para aquele espírito, que trazia aprendizado para aquele espírito, foi abandonado. A gente tem o hábito de julgar que para proteger a gente tem que omitir. Minha avó tem agora 90 e tanto, sei lá, 92, 94, nunca sei isso direito. E a gente chega à cidade, a gente vê muita gente próxima a desencarnar. Vocês sabem disso, né? Ninguém chega uma hora dessa sem ver o povo indo, né?
E aí, que a sua avó não pode saber, me liga para dizer, pelo amor de Deus, não conte para sua avó que fulano morreu, que não sei o quê, né? Eu digo, ó, você não conta comigo, então não me chama para a sua casa, porque se eu estiver com ela, não é que eu vou correr para contar, mas se eu estiver com ela, tiver a oportunidade, o contexto for favorável, eu vou contar sim, tá? Porque eu não sou a favor de mentir para as pessoas. E aí depois, anos depois, como aconteceu uma vez, foi dizer para ela, meu Deus, eu podia estar este tempo todo, minha avó disse, rezando por esta pessoa e você me tirou esta oportunidade. Que bobagem. Olha a maturidade, né? Claro, claro, então nunca mais fulano me procurou. E aí eu vou dizer para vocês, fale, meu amor. Sete, tua sobrinha. Ela vê o povo. Ela e Iraci só na... Sim. O sogro faleceu, a sogra. Pois é, tá vendo? A criança já viu o avô desencarnado e ninguém conta para a criança que o avô está desencarnado. Oh, meu Deus. Logo para você. Deixa eu dizer para vocês, eu fui a pessoa em geral que disse para minha avó que todo mundo morreu. Que ninguém conta. Vozinha, deixa eu falar uma coisa para você, tá tudo bem? Tá tudo bem. Deixa eu contar uma coisa para você. Fulano, sabe fulano? Fulano desencarnou, mas ele tá bem, fique tranquila, tá? Aí chora pouquinho, não sei o quê. 2 dias depois ela está recuperada, que ela é fortíssima para essas questões, sabe? E o povo fica achando que por amor vai omitir, vai proteger, não sei o quê. Aí o povo não quer contar que morreu. Tem que contar. Bobagem essas coisas. Eu sou a favor de contar a verdade. Pois é, viu? E aí, mas fulano lida mal. Que lide mal, tudo bem, mas tem que aprender a lidar com a morte também. Se lida mal, conta também. Porque tem que aprender a lidar com a morte, gente. Então, assim, se a gente tira o mecanismo, a gente também priva a pessoa do crescimento. Entendeu? Então, tem que contar que o miúdo é adotado. Desde o começo, a gente tem que contar para a criança que ela é adotada. Olha a fala do Emmanuel sobre isso. A vida aplica sempre com precisão os seus meios corretivos. Mas nós nem sempre ajudamos a vida, esquecidos de que os desígnios de Deus têm razões profundas que nos escapam à compreensão. Se Deus nos envia um filho pela via indireta, devemos recebê-lo como ele veio e não como desejaríamos que viesse. Bonito, né? Melhor que isso, impossível. Às vezes tá no rosto, né, que não é filho, né? Que é os pais brancos que adotaram crianças negras. Não, precisa explicar, precisa. Você sabe por quê? Porque a criança, parece absurdo isso, ela só tem esta compreensão de que ela não é filha biológica e que filhos negros não nascem de pais brancos, se você explicar. Existe um vídeo, não sei se já assistiram isso, que fala sobre preconceito, que bota a criança para ofender uma pessoa negra, uma mulher negra. Já viram esse vídeo? Procurem. Eles botam uma criança para encenar fazer uma cena, tem lá uma fala, né, como se fosse um ator. Aí bota uma mulher negra, ele tem que, ensaiando ali como se estivesse atuando, dizer para esta mulher negra falas racistas, né? Você é uma negra, você não merece estar aqui, você é inferior, coisas do gênero. Invariavelmente as crianças choram e não conseguem fazer a fala. E a fala final é: preconceito se ensina. A criança não nasce com preconceito. Eu vou fazer uma ressalva nisso. Sim, se os comportamentos decorrem do espírito, há pessoas, sim, que já nascem com propensão
com valores preconceituosos. Porém, se ele é criado em uma casa, num ambiente em que invariavelmente se pratica a aceitação e não o preconceito, a gente faz uma modificação. Gente, é assim que Deus previu a encarnação. É para isso que a gente reencarna. A gente consegue fazer uma alteração daquele comportamento muito grande. Se ao contrário, a gente tem pequenos atos de racismo, isso vai só reforçando aquilo que às vezes já existe grande dentro de uma pessoa. Porque ele nasce racista, ele nasce com problemas morais de todos os tipos. De racismo, de impiedade, de crueldade, de tudo, de tudo. E aí, se ele encontra a acolhida daquele comportamento, ele reforça e aí desenvolve. Se ele não encontra, ele trabalha e vai haver uma verdadeira briga moral e íntima, e ele até pode ter valores racistas, mas ele dificilmente praticará um ato de preconceito sem que isso lhe cause estranhamento. Sabe aquele incômodo que é contrário a todos os valores que você cultivou em uma pessoa ao longo de uma vida inteira? Pega uma pessoa que aprendeu desde muito pequenininho que ela não pode pegar nada de ninguém, e quando esta pessoa pega, ela pode até pegar, mas isso gera um incômodo, um mal-estar, um estranhamento interior que é inegável. Não, sim, eu estou dizendo assim, é para a gente explicar, né? Ele fez aquele escândalo, né? Pois é, e é isso que eu estou falando. Quando a gente não é condizente com comportamentos desequilibrados, a criança melhora. Necessariamente, o espírito aprende com isso. Vamos lembrar que o perispírito é absurdamente plástico nessa fase. Exatamente para que o aprendizado possa se consolidar. Tá? Pois é. Bom, isso aqui a gente já viu. Vai sair, por favor, ali. Está meio ruim isso ali, não está passando... Tá. Olha aqui, Joana de Ângeles, em cuja obra, para a gente fechar com essa tela, em cuja obra se encontra-se a seguinte lição. A obra eu tirei, perdoe. Ah, é o... Não lembro. Ninguém renasce em uma consanguinidade por acaso, mas antes por necessidades imperiosas de ajustamento emocional, de renovação moral e de aquisição de experiências especiais. Consultados os mapas das responsabilidades pessoais, são-lhes apresentados pelos guias espirituais aqueles que deverão constituir-lhes a prole, em cuja convivência desenvolverão os sentimentos de amor e proporão as pautas para o processo de crescimento espiritual, no qual todos deverão atingir metas que perseguem. Ou seja, nada é por acaso. É o jeito Joana de dizer que nada é por acaso. Ora, sabemos que as nossas encarnações são minuciosamente planejadas quando tem eventos especiais, como esse da adoção. Mas temos conhecimento também de que a maioria de nós tende a falir no cumprimento dos deveres que a gente assume. Por isso, o filho adotado vem pela estratégia certa e pode não dar certo. Não é porque a estratégia é ruim, é porque ele faliu na renovação moral que se propunha fazer. Assim, é possível que, por questões profissionais, por razões econômicas, por vaidade ou por qualquer outro motivo, a gente deixe de realizar aquilo que estava planejado para a gente, em linhas gerais. E aí não geramos um filho que deveríamos receber pela via natural. Mais uma vez, a misericórdia de Deus pode nos auxiliar e fazer aquele filho chegar pela adoção, quando naquela encarnação ele deveria chegar pela via natural. Há casos em que o planejamento não era para ele nascer adotado, mas ele nasce de urgência por outra mãe, e esta mãe faz com que ele chegue, pelos mecanismos complexos que a gente conhece, né, à família certa. E aí, esta mãe, este pai, que investiram muito, por exemplo, é só um exemplo, numa carreira, por exemplo, vão pegar esse filho com 10 anos, com 8 anos, com 15 anos de atraso. As condições são as ideais? Não são.
Vai ser mais difícil? Vai, mas está lá Deus atuando. Então, no final das contas, como sempre, a gente percebe, é o que no ditado popular a gente chama que Deus escreve certo pelas linhas tortas. Caminhos tortos significam aqueles que não eram os ideais, mas no final das contas vai dar certo. Fica de mensagem. Adotar é bom? É muito bom. É sempre muito bom. Sempre. Inclusive quando a gente já tem filhos, né? Que, aliás, esse é um mecanismo muito interessante. A pessoa não consegue ter filho, adota. Logo depois vem o filho natural. Depois acabou tendo, né? Então é isso, adotar vale muito a pena. A gente vem aqui para aprender, gente, sabe? Vem para aprender. Às vezes é difícil, sim. Uma Cris contou para a gente, né? É difícil às vezes, muito difícil. Ninguém ignora isso, muito difícil mesmo. Mas a gente está recolhendo aquilo que a gente precisa, né? Para caminhar com mais força dali para frente. Tá? Com certeza. Sim, como qualquer filho. Esse desejo de conhecer os pais é psicologicamente natural. Tá? Psicologicamente natural. Não vejo nenhum problema nisso. É natural. Meus amigos, então vamos fechar isso antes da prece falando o seguinte. Em primeiro lugar, convido vocês a assistirem, não neste, mas no outro domingo, o curso online SOS Família. E na terça-feira, depois disso, depois desse domingo, o curso Autocura com a Denise. O SOS Família virá no domingo. Esta semana será postado uma coisa lá, um videozinho para vocês, para você comentar embaixo qual daqueles horários você gostaria que o curso acontecesse. E o Autocura já está combinado, vai ser terça-feira às 19h20. São cursos, esses primeiros agora, de 10 minutos. 21h20, isso. A gente não erra, a gente testa vocês. O professor não erra, ele testa o aluno. 21h20, o curso terça-feira. Não, é só online. Eles são curtinhos, de 10 minutos, mas depois o projeto vai aumentando e a gente, quem sabe, tem coisas maiores também online. O de domingo, que é sem ser esse, o outro, você vai votar nesta semana o horário que você deseja. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos fazer a prece primeiro, senão a gente não consegue fazer a prece. Vai ser. Meninos, quem faz prece? Tá aí. Emmanuel. A vida aplica, momento de prece. A vida aplica sempre com precisão os seus meios corretivos, mas nós nem sempre a ajudamos, esquecidos de que os desígnios de Deus têm razões profundas que nos escapam à compreensão. Se Deus nos envia um filho por via indireta, devemos recebê-lo como veio e não como desejaríamos que viesse. Mestre Jesus, rogamos a Ti que nos fortaleça para que consigamos aceitar a Tua vontade. Nunca, em toda a nossa trajetória, nunca, em toda a nossa existência, Tu fizestes alguma coisa que não tenha sido para o nosso bem. Já há muito, Tu preparastes este planeta para a gente, para nos acolher, para nos ver crescer. E como verdadeiro irmão mais adiantado, a condição de um pai, vem nos orientando, vem nos apoiando, vem apontando para o caminho que devemos seguir. E nós, ainda crianças espirituais, temos dificuldade de compreender isso.
e interferimos teimosamente naquilo que tu planejaste. Apoia-nos, ampara-nos, fortalece-nos. Sabemos que este momento é essa oportunidade do fortalecimento. O estudo da doutrina, a compreensão das leis da vida, constitui sempre uma oportunidade para que a gente possa adiantar esse aprendizado. Fortalece-nos. Precisamos de Ti. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amores, foi bom estar com vocês de novo.